Olá, boa noite. Agora a nossa parte 2 com o incrível psicólogo Pedro Paulo Zogby. Para quem está chegando agora, ele é pós-graduado em gestão de pessoas, é consultor e palestrante. A gente estava falando sobre os atendimentos psicológicos nos dias atuais, né? E, e é muito incrível ouvir as palavras dele, ele tem muito conhecimento e ajuda aqui muita gente. Aqui já recebeu a solicitação dele aqui com a gente. Olá, Pedro, bem-vindo de volta. Olá, Rodrigo. Vamos lá. A gente tem que ir de meia em meia hora, porque já aconteceu duas vezes de ficar uma hora e aí, não, e aí a live ser perdida, sabe? Sim, sem dúvida. Então, aí agora assim a gente vai garantindo. E sabe o que eu ia te perguntar? Sim, Agora na quarentena aumentou a procura por atendimentos psicológicos com você, por exemplo? sim. Na verdade, os atendimentos psicológicos estão se proliferando, né? Proliferando com uma certa facilidade, né? As pessoas não estão sabendo lidar com os sentimentos, não estão sabendo lidar com a vida que está tumultuada, é muita coisa nova. Pra você ter uma ideia, a gente está mudou muito a vida das pessoas, né? Mesmo as pessoas que estão fazendo aquilo que sempre fizeram, a vida delas mudou. E com isso a psicologia virou ela se tornou uma maneira que as pessoas puderam fazer de se entender, né? Então, por exemplo, uma coisa interessante, Rodrigo, é assim, as pessoas elas não estão procurando terapia por conta da pandemia, né? Para entender o Covid, por exemplo, né? Eu não tenho tido casos assim, olha, eu tenho um caso só de uma pessoa que teve Covid e que está buscando se restabelecer, enfim, né? Mas dos pacientes que eu tenho, poucas pessoas estão falando da pandemia, mas eu acho que a pandemia ela impulsionou as plataformas e o serviço psicológico, principalmente na atenção básica. Então, você vai ao psicólogo, você vai, porque é importante, então eu preciso falar da minha filha que se comporta mal, eu preciso falar do meu casamento, eu preciso falar da minha vida, da minha existência. Então, acho que a pandemia, ela deu esse start. Né? Como as pessoas não estão tendo certeza de mais nada, e estão tendo que conviver com muitas incertezas, então a terapia virou aí uma, uma ajuda para essas pessoas. Mas se você me perguntar assim, as pessoas estão falando muito na vida delas e a pandemia? Não, eu não tenho tido caso. Pode ser que colegas meus estão tendo. Eu acho que eu tenho uma pessoa que está como meu paciente e ele está na história falando da Covid e tal. Mas eu acho que a pandemia ela trouxe pacientes, ela acordou uma parcela da população que não procurava terapia, né? Pessoas que não procuravam terapia, pessoas que achavam que a terapia era uma coisa que não, elas não tinham acesso, então coisas para pessoas muito bem de vida. E agora acho que as coisas estão democratizando, como eu já falei. Ah, perfeito. E você acha que o modelo presencial perdeu força? Na verdade, eu acho que ele não perdeu força. Tem muita gente voltando aos consultórios, né? Tem muitos pacientes que têm vergonha da câmera, têm vergonha da exposição de telemedicina e ele tá voltando aos consultórios. Então, tem colegas meus já com consultório já começando a ter pessoas. Então, claro que tem que ter um protocolo aí
de higienização maior, né? Mas tá caminhando, tá caminhando. O que eu falo é que ele não perdeu força, que o presencial não perdeu força, mas ele equiparou com o online. Então, o online ele passa a ser uma opção para o paciente. Então, se ele não quiser fazer presencial, porque ele mora em outro estado e o psicólogo mora em outro estado, ele não precisa deixar de ter aquele psicólogo que ele gosta. Ele pode ser atendido por telemedicina, né? Online, remotamente. Mas o presencial ele continua. Acho que as pessoas elas procuram o consultório, não tem problema nenhum. Mas eu acho que equiparou com o online. Acho que o online veio com uma outra alternativa. Ah, perfeito. Olha, aqui a gente tem alguns comentários aqui, eu vou pegar pela ordem lá em cima. Ó, aqui, a Alex falou, é um novo momento e as pessoas precisam de ajuda para se adaptar, inclusive os jovens e as crianças. Sim. E, a- Pode falar. e, e também, muito interessante, e também a Vânia aqui, eu procurei um médico hoje justamente por não estar me sentindo bem. Então, na verdade, essa questão da procura pelo médico, a Ó, procura pelo. aqui a Vânia complementou no outro comentário e falou que se tornou impaciente, nervosa e não está dormindo bem. Então, primeiro, é um outro momento, é um momento que a gente está nervoso, que a gente está ansioso, né? Mas eu acho que a pandemia ela aflorou tudo isso. Acho que não é só por conta da pandemia. Eu acho que é porque nós ficamos cerca de 100 dias isolados, né? E o ser humano é social. Então imagina você ficar 100 dias em casa, só podendo sair para compras essenciais. Então isso tudo mexeu com a cabeça das pessoas, né? Sim, O sono foi afetado, né? Porque a gente perdeu a hora de dormir, né? A gente perdeu a rotina, ficou bagunçada. Então, teve pessoas que começavam a trabalhar à noite e viravam a madrugada trabalhando, né? Então, afetou o sono, afetou a vida familiar, afetou toda a irritabilidade. As pessoas ficaram mais irritadas. Por que ficaram mais irritadas? Porque elas não trocam de ambiente. Elas não trocavam de é, ambiente. Então, ela ficava no quarto dela, trabalhando, e aí dá uma sensação psicológica de estagnação. Então, eu estou no meu quarto aqui, tô aqui 24 horas, desde as 7 horas. Né? Eu escutava, inclusive, pessoas falando isso. Quando eu dava palestras, eu escutava as pessoas falando esse tipo de coisa. Agora, as pessoas elas vão. Teve pessoas que adoraram esse ambiente, né? Ficaram mais próximas dos filhos, pediram para as empresas: olha, eu não vou voltar, porque minha função pode ser feita home office. Então, é um outro momento, sem dúvida nenhuma, mas as pessoas realmente ficam mais irritadas, porque elas não trocavam de ambiente, elas não estão vendo perspectivas, e aí, novamente, peço que procurem uma escuta. Não dá para você ficar exigindo de si mesmo a alegria constante, sendo que você não está alegre. Então, alguém, um profissional, pode te escutar e pode conversar com você a respeito disso. olha, perfeito. Aqui o Instagram só alegrias minhas. Por que a pandemia teve essa capacidade de levar pessoas à terapia? Ah, porque a pandemia impôs uma certa incerteza, né? A pandemia impôs uma certa incerteza, ó. Dia 17 de março fechou tudo, né? Fechou tudo, fomos para casa e nós achávamos, nós, povo brasileiro, povo mundial, achávamos que a coisa ia ser uma gripezinha, né?
uma coisinha à toa, né? E com o nosso histórico de atleta, nós podíamos vencer tudo isso, né? Nosso histórico de atleta e tudo. Tem pessoas que têm um histórico de atleta muito grande e que achou que ia vencer tudo isso, né? E aí, essa incerteza que acabou acontecendo levou as pessoas a ficarem hiper angustiadas. Pessoas hiper angustiadas. E agora, né? Porque as empresas começaram a falar: olha, a gente fechado não tem como pagar vocês, né? E aí começaram aquelas coisas de o governo paga metade, a empresa paga metade, né? E aí as pessoas não numa sociedade com regime capitalista, onde o dinheiro gira, e é bom que seja dessa maneira, a economia vai girando, mas a economia parou de girar, porque não dava para colocar as pessoas fora de casa, porque o vírus ia se propagar e o sistema único de saúde ia sobrecarregar. Muitas pessoas não pensam nisso. Se a gente não tivesse feito o isolamento social, o sistema único de saúde, o sistema público, ia colapsar, né? Então, a gente tinha que ficar em casa. Então, essa sensação de estagnação psicológica, né? Eu estar na minha casa. A minha casa era assim, ó. Eu dormia e saía para trabalhar, dormia e saía para trabalhar. E imagina tudo acontecer naquele mesmo espaço. Então, gerou uma angústia a psicologia acabou sendo chamada para dar conta dessas situações. Que não é uma gripezinha, não é um resfriadozinho, e pessoas com histórico de atleta não iam dar certo de escapar dessa. Tanto é que não escapou, né? É verdade. É, o, os atendimentos online servem para todas as especialidades? Então, na verdade é uma boa pergunta. Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim, tá? Eu não, eu meio que eu fico numa situação de achar que algumas especialidades, um exame mais profundo, não dá para se fazer online, tá? Um exame, por exemplo, de fundo de olho, né? Não dá para fazer ali, não. Abre o olho na tela do computador ali, não dá para fazer. Mas eu acho que algumas especialidades estão se adaptando. Então, um ortopedista que eu nunca imaginei que ele pudesse atender online, até pela especificidade dele, ele está atendendo online. É claro que é um exame meio, né, meio assim, meio rápido. E aí depois você terceiriza para o presencial. Mas muitas profissões estão se adaptando. Mas eu tenho dúvidas, assim, que é um exame hiper bem feito. As pessoas estão dando um jeito para que, se for grave, ir para o presencial de qualquer maneira, né? Agora, o paliativo, o primeiro atendimento, o atendimento de primeira instância, está sendo feito no presencial. No presencial não, no online. Está sendo feito no online. Depois, um atendimento de segunda instância, de um outro tipo de complexidade, os médicos estão fazendo no presencial. Ontem, por exemplo, a minha esposa fez um atendimento no online. E aí, é, mas estava com alguma indisposição e aí é, medicou, inclusive, pelo online. Medicou, fez receita. É até uma coisa assim que você fica... Eu que atendo pelo online, psicologia, mas eu achei que a clínico geral pelo online, nossa, sério que dá para fazer? A gente mesmo fica surpreso, né? Surpresa. Mas as pessoas estão cada vez mais se adaptando. É bonito de ver as profissões se adaptando e não se acovardando em relação a esse novo modelo. Olha, perfeito, ó.
A gente tem aqui mais um comentário da Alecas: o atendimento online é muito prático, o paciente não precisa sair de casa, pegar trânsito, é muito mais seguro, vários setores, inclusive atendimento médico que você citou aí, Pedro. Ó, o Instagram Só Alegrias Minhas, perfeito a sua explicação, muito bom. E, e esse próprio Instagram complementou o seguinte: gosto muito de minha casa. Estar confinada para mim foi um privilégio, já que trabalhava muito fora de casa. Obrigada pela explicação. Na verdade, eu tenho ouvido muito isso, assim, né? Nossa, tá legal, porque não estou precisando sair de casa e a mobilidade melhorou, né? Agora, realmente é questão de hábito, é questão de hábito, né? Por exemplo, essa questão das máscaras é muito interessante, né? Eu tava atendendo uma pessoa e ela estava na rua e ela estava sendo atendida com máscara e tal. É claro que atrapalha, mas é um novo hábito. A gente precisa procurar entender esse novo hábito. O problema, até um texto que eu escrevi ontem, o problema é o seguinte: as pessoas, para se acostumar com novos hábitos, ela precisa de engajamento e cultura. Engajamento das pessoas do maior escalão, né? Então, você tem um presidente que comemora o não prosseguimento de uma vacina, realmente você fica abismado, né? Você tem um presidente que politiza as situações, você fica abismado, porque a vacina é do outro. Então, realmente é uma coisa que você fica completamente sem saber o que fazer. A pessoa politiza, a pessoa, né? Mas eu acho que é uma questão de hábito, questão de engajamento. A gente não está passando, a gente não, o vírus não está acabando, e acho que algumas coisas vão ganhar muita força, né? Como atendimento presencial, como atendimentos online, crianças fazendo tratamentos cada vez mais complexos também no online. Então, assim, até tem um exemplo, não sei como é que a gente está de tempo aí, Rodrigo, mas eu até tenho um exemplo muito bacana. Antigamente, a gente jamais ia pensar nos aplicativos de transporte. Era só táxi e ônibus. Desde 2010, nós temos aí aplicativos, onde demorava 20 minutos para vir buscar a pessoa. Hoje, em 2, 3 minutos. Uma questão de costume. As pessoas estão pedindo, as pessoas estão... O delivery, por exemplo. Questão de costume. Né? Compras de delivery. Tem gente que hoje não sai de casa para comprar mais nada. É só nos aplicativos. Questão de costume. Só que o costume e o engajamento precisa ser feito de cima para baixo. Não adianta você fazer isolado, que aí não vira cultura nunca. Como é que a gente sabe que uma coisa vira cultura? Quando é algo de cima para baixo. Então, o isolamento social, o distanciamento social, na verdade, que não é isolamento mais, é distanciamento social, ele não pode ser fortalecido por uma parcela da população e enfraquecido por outra mais importante. Então, desculpa o desabafo, mas é inconcebível alguns setores do poder público comemorarem a paralisação de uma vacina, né? Em ano eleitoral. É uma maravilha isso, né? É uma maravilha, mas vamos indo, que a gente está caminhando. A gente caminha independentemente de algumas pessoas. O povo brasileiro é tão resiliente, é tão adaptável, que a gente acaba caminhando independentemente de algumas forças aí. Ah, perfeito. E, e aproveitando que a gente está falando desse modelo de atendimento psicológico e telemedicina, psicológico online, telemedicina, você acha que as empresas deveriam ter um modelo maior quanto a isso para os funcionários? Agora,
nesse período? As empresas estão criando, né? As empresas estão criando ouvidorias online, conversas com os funcionários online. Tem departamentos que se comprometeram com os funcionários a funcionar plenamente online até a chegada de uma vacina. Então, as coisas estão caminhando muito, muito nesse sentido, né? Os processos seletivos, poucos estão sendo presenciais, né? Muitos estão sendo online. Então, as empresas, elas com certeza, principalmente as mais novas, as mais modernas, com certeza elas vão é, é, ter um cuidado para colocar áreas presenciais no online, entendeu? A gente vai ter muito isso. Acho que o mercado está fazendo essa transferência de algumas coisas saírem do presencial para o online. Ah, perfeito, Pedro. Olha, é, agora eu tenho aqui a última pergunta para a gente finalizar, mas é sempre incrível a aula que você dá aqui para a gente. Todos os casos podem ser atendidos de maneira remota, dentro da psicologia? Então, difícil, essa pergunta é difícil, porque precisa avaliar o caso. Então, uma primeira conversa é sempre a gente faz online, né? Agora, se for uma coisa que tem um distúrbio físico, que a gente tenha que avaliar mais minuciosamente, acho que é bacana ir para o presencial. Então, por exemplo, um garoto que tenha déficit de atenção e hiperatividade, né? Eu acho que a primeira conversa com os pais, obviamente que seria, né, online. Agora, é importante para o psicólogo ver a criança, é importante para o psicólogo ver o fenômeno acontecendo. Então, o online restringe um pouco, né? O online ele restringe um pouco. Então, nesse caso, por exemplo, tem uma questão de movimento físico, é importante que seja no presencial, se possível, né? Caso contrário, aí você segue online, mas eu acho que vai depender do caso. A maioria deles, sim, né? Você faz um atendimento familiar online com certa dificuldade, tudo, mas faz. E todo atendimento que for uma coisa para o psicólogo observar, é legal trazer para o presencial, se for possível. Então, acho que algumas. Por que é difícil essa pergunta? Porque vai depender do caso. Vai depender do caso. Né? Então, o online ele limita um pouco, porque você está sentado ali e o psicólogo é, não vai observar você mexendo, não vai observar você fazendo as coisas. Talvez trazer para o presencial seria o ideal. Ah, perfeito. Ah, então eu acho que é isso. É, eu queria agradecer você, Pedro, sempre, já que nem eu apresentei aqui na live anterior, já é a nossa 10ª live e sempre você mostrando toda a sua versatilidade e conhecimento em todas as áreas da psicologia. Bom, daqui a pouco nós vamos fazer uma festa. 10ª live. E vamos caminhando. Acho que é um espaço bem bacana que você traz os profissionais. É muito importante que isso continue para que os profissionais possam divulgar o seu trabalho. Não é apenas legal estar no canal do Rodrigo, é importante estar no canal do Rodrigo. Olha, Porque com 300 mil seguidores, a gente divulga o nosso trabalho. Não vamos ser hipócritas. Ah, é legal conversar com o Rodrigo. Claro que é legal conversar com o Rodrigo, mas a gente tem uma, uma um objetivo. Né? O objetivo é divulgar o nosso trabalho. Né? Você tem ajudado nesta pandemia
que muitas pessoas sejam atendidas e conheçam o nosso trabalho. Então, isso é importante. As pessoas, elas divulgam o trabalho, né? Então, você recebe aqui, por exemplo, um cara para falar sobre o rap no Brasil. Quem é hoje em dia que traz esse tipo de assunto e aí, ao mesmo tempo, depois traz uma advogada, aí depois, ao mesmo tempo, traz uma taróloga, uma astróloga. Então, é muito variado o cardápio que você traz para a gente. Então, isso Olha, é bacana. O que eu quero deixar claro é que não é simplesmente legal falar no canal do Rodrigo. É importante falar no canal do Rodrigo. 300 mil seguidores não é para qualquer pessoa. Então, você conquista um espaço e deixa a gente conquistar o nosso espaço também. olha, muito obrigado, Pedro. Adorei as palavras. Eu que agradeço tudo de volta. E vamos marcar mais temas, sempre mais temas. Quarta-feira nós estamos aí. Não sei o horário. Achei esse horário das 18 meio fraco, hein? Achei esse horário das 18 completamente fraco. As pessoas não fizeram perguntas muito bem. Eu não gostei desse horário. Quero deixar registrado, mas foi uma questão de agenda que eu coloquei. Você gosta sempre de um horário mais tarde, mas vamos Precisa ser umas prosseguir aí. 8. Vamos prosseguir aí. Vamos ver. Quarta-feira estamos de volta aí. Vamos ver qual é o horário que a gente consegue. Com outro tema, tá? Sem ser psicologia 3. É com outro tema a gente volta. Tá ótimo. Valeu. Combinado, então. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.